Deputado, é bom tê-lo aqui, porque nós estamos querendo fazer um debate em torno desse processo eleitoral no Espírito Santo, principalmente. E você, deputado federal, presidente do PMDB, o Lelo Coimbra, está dentro desse fuzuê todo aí, não é? Então, é importante ouvi-lo, não é? E nessa importância que nós estamos dando, nós não estamos atrás de audiência, nós estamos exatamente querendo despertar o debate, que é uma confusão, não é? Muita gente perdida por aí. E nós, se pudermos contribuir por aí, nós vamos contribuir. Então, gostaria de entrar pelo PMDB. Então, vamos ao deputado estadual. Eu vejo que vocês que tinham 7 hoje, tem 4, ou não, tem 3, não tem 4, tem 3. Perderam 4. Muito embora vocês também receberam deputado no caminho, que não foram pela sua legenda, vieram depois. Então, vou dar uma olhada assim e me corrige se for necessário. Veja aí, doutor Hércules, né? Que eu sei que vai explodir. Vamos para 40 mil votos. Luzia Toledo faz aí mais de 25 mil votos. Isso aí, no que eu estou vendo aí. O Zé Esmeraldo por aí. Quer dizer, então você soma aí, tem 3 muito bem votados. Aí vem esse André Garcia, não é, que está aí bombando. Eu vejo isso nas minhas conversas com formadores de opinião no interior. Eu pergunto, aí André Garcia, apareceu por aqui o nome dele, apareceu aqui. Então, na hora que eu somo isso, eu chego à conclusão que vocês têm 3 deputados estaduais e meio, podendo fazer o 4. Confere? Olha, antes de responder especificamente do MDB, só queria fazer um comentário sobre a questão dos partidos. Essa migração, essa esquizofrenia partidária que nós estamos vivendo, talvez organize um pouco após essa eleição. Eu acho que nós vamos sair dos 35 que temos para menos de 20. E na eleição de 2022, de 20, nós vamos para uns 15 partidos. E na de 2022, mantido o ritmo em relação à cláusula de barreira, nós vamos vir para 9. O que vai ser muito bom, ao meu juízo, para esse movimento. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as migrações partidárias ocorreram muito em função de arranjos de viabilidade eleitoral, dentro do mesmo agrupamento que caminha junto, né? Cada um foi se movimentando dessa mesma forma. No caso específico do PMDB, nós fizemos 4 deputados estaduais em 2014. As condições que estão arranjadas, que estão montadas e trabalhadas neste momento, após as migrações partidárias, nos permitem considerar que nós temos um potencial de repetir em número a bancada que fizemos em 2014. 4. Em princípio, essa é a minha avaliação. Nós repetirmos a densidade, a numerologia que nos trouxe 2014. Eu fecho com isso. Eu também acho que, porque acho que vocês têm condição de fazer os 4. Estou chegando só no 3,5, mas acho que chega a 4. E agora vamos subir um pouco para deputado federal. Deputado federal, assim, vocês estão conversando muito, porque vocês estão realmente com um certo receio de quem entra pela sobra e vai sentar numa cadeira de deputado federal com menos votos que um monte de outros que tiveram muito mais votos. Essa eleição, essa legislação trouxe um conceito de sobra, e quem é beneficiário dela, que não havia nas outras. Mas tem muita gente se equivocando com esse conceito. Acha que porque chegou num lugar, não fez um nome, porque não atingiu o coeficiente, posso ser beneficiário em qualquer circunstância. Não. Por exemplo, comenta-se que nós vamos ter um quórum para eleger o primeiro federal de 160 mil votos. Não sei se é isso, mas supondo que seja. Na eleição passada foi 180 mil. Supondo que seja. Nós vamos ter, para ser beneficiário de poder ter uma vaga, é preciso estar próximo ou em torno de 90% desse patamar. Então, se for 160, tem que ter 90% ali, tem que estar com 150.
para que a sobra de outros partidos possa beneficiar a esse agrupamento que fez um volume de voto que dê legitimidade a poder ter a expressão de uma vaga. Se tiver 130, 120, 140, 135, não terá esse benefício. Então, assim, eu acho que nesse andar da carruagem, eu acho que uma vaga pode cumprir esse papel. As outras 9 vagas, não. Elas vão vir pelo preenchimento das legendas na sua natureza de expressão de voto do conjunto daqueles que dentro delas estiverem. Eu acho que uma vaga dos 10 pode entrar nesse remanejo fruto dessa decisão da legislação eleitoral. As outras 9 não entrarão nesse formato. Sim. E o PMDB, além de sua candidatura, tem mais candidatos? Nós temos candidatos, temos um conjunto de candidatos para compor a chapa. Poucos partidos têm chapa completa. Eu acho que você teria 1 ou 2 partidos com possibilidade de uma chapa completa. Não se esqueça que nós temos que ter dos 10 mais metade, que são 15 candidatos, 30% são mulheres. Então são 10 a 11 homens e 4 ou 5 mulheres. 4 mulheres e 10 homens. As mulheres não têm em densidade e em presença na política, embora tenha a cota dos 30%, não tem para compor as chapas. Então, assim, é um arranjo, o arranjo feminino, ele não é simples, ele é complexo, tá certo? Isso vai ter que ser muito bem trabalhado neste processo agora. E você vai ter aí o conjunto das outras legendas, nenhum tem uma chapa completa que permita trabalhar. E nem é interessante isso, tá certo? Eu já vi de um dos partidos, eu comentava antes da entrevista, que disse que vai sair sozinho. É uma análise a ser feita para eleger um deles, ou que seria uma reeleição, tá certo? Eu acredito e eu defendo o conceito do chapão. Eu acho que o chapão ele permite que nós possamos não só nos apropriarmos do conjunto dos votos, inclusive das possíveis sobras, e daí elegermos deputados e deputadas nesse formato. Então eu sou um defensor. Acho que nós podemos ter, nos campos que disputarem, se nós tivermos aí uma disputa de governo, uma disputa de oposição e talvez uma no meio, você pode ter aí 4, no limite 5 coligações. Eu acho que no campo comum, que é onde eu estou, que é o campo do governo, nós podemos ter 1 ou 2 grandes coligações e com elas fazermos a movimentação capaz de eleger uma boa bancada nas 2 posições. Mas oposição e governo estão conversando, né? Todos porque conversam. Salvo aí, todo mundo querendo salvar o seu, né? Todos conversam porque quando você pensa na eleição, as eleições proporcionais elas têm uma outra natureza. É impressionante, você já vivenciou isso, todos nós vivenciamos. Ela tem você tem os grandes blocos, mas embaixo você tem manifestações distintas em relação aos proporcionais, seja para estadual, seja para federal. Então isso às vezes isso permite que as interlocuções, as manifestações, as conversas se deem. É importante que se deem entre os partidos, né? Mas tem uma hora que vai afunilar. Uma hora que vai afunilar para quem estará num bloco, quem estará em outro bloco. Mas mesmo que se conversem e se relacionem nas eleições, a soma deles não vai se dar do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de legenda. Bom, Senado vocês estão fora. Se o governador Paulo Artung fosse candidato, teria ter saído no prazo. Ele não saiu, não é? Mas vocês estão dentro desse quadro de interesse que vocês, não é? Como é que vocês estão vendo? Aí, particularmente, como é que você está vendo o Senado? Olha, nós temos no conjunto da aliança de partidos que está posta, nós temos uma candidatura do PMDB potencial ao governo, que é a de reeleição do governador Paulo Artung. Ele vai tomar sua decisão no mês de julho, que é o mês das convenções, mas eu não tenho dúvida que chamado ele se apresenta, provocado e buscado ele se apresenta, tá certo? Ele não vai fugir essa responsabilidade, mas vai tomar sua decisão ao seu tempo, né? Nós temos a posição de vice e nós temos a posição de Senado, que são 3 posições que naturalmente se conversam numa aliança ampliada, capazes de fazer um movimento de composição dessa chapa. É nesse formato que nós vamos estar trabalhando. Tem uma candidatura natural do Ricardo Ferraz,
né, que caminhou muito pelo Estado ao longo desses 3, 4 últimos meses, né, fortaleceu muito sua posição, ao meu juízo, do que eu estou acompanhando, né. Tem manifestações vindas aí da Assembleia em torno da candidatura possível do Amaro Neto, né. Ele é mais governo que a Assembleia, né? Ele é mais candidato do governo do Tem que um da movimento Assembleia. importante aí que é natural também do Magno Malta. O Magno Malta, ele tem a sua relação direta com o eleitor, né? Mas ele analisa aí, já deu esse sinal, se até junho ele considera a possibilidade de compor uma vice na chapa nacional com Bolsonaro. Se eu tivesse que apostar, né? Isso não se aposta, você vai medindo tempo a tempo, não é isso? Mas eu acho que ele vai buscar um fortalecimento para vir para a reeleição. Essa é a minha impressão. Então, assim, são conversas que vão se processando e nós temos que estar acompanhando e compondo essas 3 posições. Não se esqueça que são 2 vagas para o Senado, né? Então é uma de governador, uma de vice e 2 de Senado. São 4 posições majoritárias que estarão em debate e discussão. Algumas já têm posições mais ou menos fixas, ou expectativa de que se fixem. E outras vão estar sendo trabalhadas ao longo desse processo. Agora, quando você fala na candidatura do governador Paulo Artung, a reeleição, você está na expectativa que ele vá bater de frente com o Renato Casagrande, e como você vê a Rose no meio disso aí? Olha, em primeiro lugar, é até importante essa pergunta para a gente dizer por que se disputa essa eleição, né? Eu acredito, eu vivenciei essa experiência de mandatos todos, nós vivenciamos juntos um período, e essa experiência em particular agora mostra que a gestão se tornou mais complexa, né? Os meios, os instrumentos de gestão ficaram mais difíceis, mas você precisa usá-los bem, com muita qualidade. Então, assim, você ter a preocupação com a questão fiscal de governo é fundamental. Não adianta você achar que vai, como diz aquele negócio, você tomar o poder com a mão esquerda e tocar com a direita. Não é isso? Você vai ter que responder de maneira clara sobre as finanças do Estado. Arrecadação, geração de desenvolvimento, controle de conta e tudo isso. Você vai ter que ter um projeto importante de desenvolvimento na área da educação, da saúde, na geração de emprego, nas diversas questões que estão postas no conjunto do Estado. Eu acho que essa experiência que nós vivenciamos no governo do Estado do Espírito Santo, neste momento, é uma experiência que trouxe muitos elementos importantes para esse conceito. Então, eu trabalho com esse conceito que eu considero importante e, assim, eu aposto nele, né? Eu quando vejo muitas, deixa que eu chuto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tem que dizer os meios e a forma de fazer. Então, eu estou apostando nesse momento como um momento a partir de onde eu estou, de onde eu vejo a política. Então, eu acho que nós temos um compromisso de fazer com que o que está acontecendo no Estado, aprimorado, possa se reproduzir. Quem vai vir, o tempo dirá. Estou discordando aí, mas fica a discordância registrada. É por isso que o debate está funcionando. O debate é bom. Estou discordando aí, fica registrada. Mas terá segundo turno. Se a Rosa entrou, tem segundo turno. Quando puxa uma pesquisa, até o candidato pessoal tem quase 3%, imagina. Olha, e é um candidato que vai chegar a 8, 9, pode chegar até 10 pontos. Então tem segundo grau. Para fechar a entrevista. E o segundo turno? Eu aprendi a pensar em etapas. Esta é uma eleição que potencialmente ela tem elementos para gerar um segundo turno, né? E é preciso passar pelo primeiro para poder chegar ao segundo. E lá nós vamos ver como é que a gente chega. Mas eu acho que é importante um bom debate de Estado, um bom debate sobre o que se quer fazer com o Espírito Santo, o que se pode fazer e como e com quem é necessário ser feito, mas ao mesmo tempo ter um bom debate, um debate no nível positivo, um nível saudável, um nível republicano, que possa fazer o enfrentamento de fato de como cuidar do Espírito Santo. Seja em um, seja em 2 turnos, mas que tenha 2019 uma responsabilidade fiscal importante e uma responsabilidade de dar respostas à sociedade capaz de ser resolutiva e capaz de fazer uma nova aliança, um novo compromisso com a sociedade para os próximos 4 anos.
que vai depender muito do que ocorrer no Brasil. Aí as eleições brasileiras me preocupam muito. Acho que nós não estamos num ambiente, neste momento, que nos dê segurança sobre como será o futuro do Brasil nas eleições presidenciais. Tem muito a ser construído. Se aqui está difícil, está mais complexo, lá em cima, quando a gente olha lá para cima, aqui tá céu de brigadeiro, comparado ao que nós temos que fazer de arranjo e de articulações e de ordenamentos de alianças no cenário nacional. Obrigado. Nós vamos continuar querendo fazer o debate. Se deixar, a gente vai fazer esse debate. Com certeza. Muito obrigado por ter vindo. E aonde eu puder ser útil, inclusive aqui diante dessa lente, estamos juntos. Pode contar comigo. Aqui e em qualquer lugar. Tá bom, obrigado.